Canal Mensagens de Luz apresenta Morri Adicto. Dramáticos e emocionantes relatos de diversos espíritos que se entregaram às drogas durante sua última encarnação. Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito Antônio Carlos, responsável por essa coletânea de testemunhos. Episódio 2. O Suicida. Gerald. Eu estava sentado no banco de uma pracinha perto de minha casa. Tinha no bolso a seringa e a cocaína, dose tripla, tudo preparado para dar fim à minha existência. Eram 3 horas da madrugada, não havia ninguém por ali. O silêncio chegava a incomodar. Embora decidido, fiz uma retrospectiva de minha vida. Minha família era numerosa, éramos muitos irmãos. Sempre fui um incompreendido, exclamei baixinho. Acho que ninguém gostou ou gosta de mim. O fato é que fui revoltado e sem causa. Se não gostavam de mim, tinham motivos. Fui revoltado, briguento, delatava meus irmãos, não gostava de estudar nem de trabalhar. Além de estar sempre brigando, fazia os outros brigarem. Também era invejoso, tinha ciúmes de um irmão por ser bonito, de outro por ter se casado com uma moça rica, de uma das minhas irmãs de ser a preferida do meu pai, etc. Era infeliz e queria que todos fossem. Minha mãe tentava conversar comigo, mas eu respondia com agressividade e até ela me evitava. Escondido, passei a fumar. Fui expulso de escolas, bebia, mas não gostava muito. Sofria com a ressaca. Meus companheiros eram afins, revoltados e estavam sempre nos ofendendo. Era inquieto e insatisfeito. Comecei a me envolver com drogas por farra, por rebeldia, para ver se fazia meus familiares sofrerem. No começo não gostei, fazia-me mal. Nessa época em que comecei a me drogar, quase todos os meus irmãos estavam casados e com filhos. Minha mãe sonhava para mim um bom casamento. Sei agora que dificilmente alguém de boa índole se envolveria comigo. Minha mãe ficou doente, com câncer, e sofreu muito. Mesmo com ela doente, quando tentava me aconselhar, era grosseiro. Meus irmãos se revoltavam comigo. Eles a amavam muito. Era muito boa mãe. Mesmo trabalhando muito, arrumava tempo para nos dar atenção. Eu não queria vê-la sofrendo e saía muito de casa e, quando ela foi para o hospital, não fui visitá-la e passei a me drogar mais. Gerald, disse meu pai, estamos tendo muitos gastos com a doença de sua mãe. Trabalhe e ganhe o seu dinheiro porque não vou lhe dar mais mesada. Saí reclamando e para ter dinheiro trafiquei. É muito fácil ser traficante. Pegava a mercadoria, a droga, com uma pessoa e entregava aos usuários alguns pacotinhos. Cheguei a fazer ponto perto de uma escola, vendia aos que me procuravam. Cheguei até a oferecer a muitos jovens, sem entretanto insistir. Mamãe desencarnou. Fui vê-la no velório. Estava muito diferente, nem parecia ela. Chorei. Estava com vontade de xingar e tentei me controlar para não gritar alto a minha revolta. Minha irmã veio me abraçar, eu a empurrei. Meu cunhado, que nunca gostou de mim, e tinha motivos, pois sempre impliquei com ele infernizando os dois quando namoravam, me segurou pelo braço e me ameaçou. Não emburre minha mulher e comporte-se, senão lhe dou uns socos. Saia, Gerald, por favor, saia daqui. Respeite mamãe morta, pediu um de meus irmãos. Saí e fui para casa. Dei chutes nas paredes e nos móveis e me machuquei. Meu tornozelo doeu muito e pedi para um amigo me levar ao hospital. Tive de engessar o pé. Meu pai sentiu muito a desencarnação de minha mãe. Organizou tudo para ficarmos em casa. Voltou a dar-me dinheiro. Não era muito. Gastava-o todo em drogas e farras. Quando vinham alguns dos meus irmãos em casa, eu saía. Eles sabiam que eu traficava e tinham receio de que eu fosse preso, mas não fui. Depois que minha mãe desencarnou, trafiquei menos e com mais discrição. 2 anos depois que mamãe nos deixou, meu pai faleceu de repente por uma doença do coração. Fiquei sozinho em casa. Dias depois do enterro de papai, 3 dos meus irmãos vieram conversar comigo. Gerald, vamos dividir os bens que papai nos deixou. Esta casa ficará em comum. A fazenda será dividida e caberá uma área pequena para cada um de nós. E você terá de trabalhar porque nenhum de nós lhe dará dinheiro. Se você quiser vender sua parte, Gerald, estou disposto a comprar, ofereceu outro. Não vendo, não dou e não quero esmolas de vocês, respondi e xinguei-os. Foram embora. Nem fui trabalhar, nem saí de casa. Fui vendendo tudo o que nela havia.
móveis, roupas, eletrodomésticos, para consumir drogas. Passei mal, desmaiei quando estava num bordel. Fui levado para o hospital não pelo excesso de drogas, mas por outro motivo, pneumonia. Fiquei internado, avisaram minha família. Minhas irmãs vieram me visitar, mas não as tratei bem. Não precisam vir me visitar, prefiro meus amigos, falei olhando-as cinicamente. Que amigos? Você tem algum? O que tem são companheiros de farra, disse uma delas. Eu não gostava de minha família. Acho que não gostava de ninguém. Fiz muitos exames e tomei muitos remédios. Depois de 5 dias internado, tive alta. Voltei para o hospital 2 semanas depois, doente novamente. O médico veio me ver. Seus exames ficaram prontos. Você está com AIDS. Ri e disse debochado. Por que o senhor está fazendo essa cara de preocupado? O doente sou eu. Vá para o inferno com sua piedade. O médico saiu do quarto. Melhorei e pude sair do hospital 2 dias depois. A empregada de uma das minhas irmãs fez uma faxina em casa. Meus irmãos abasteceram-na, compraram televisão, geladeira e fogão. Não agradeci. Quando numa tarde uma cunhada veio me ver e trouxe bolo e bolacha, tratei-a com grosseria, mas mesmo assim um deles sempre me trazia alimentos. Estava me sentindo mal, não sabia se adquirira AIDS por relações sexuais ou por seringa contaminada. Contei aos meus amigos que estava doente. Tive vontade de não dizer e transmitir o vírus a todos. Mesmo nos ofendendo mutuamente e brigando, sempre ficávamos juntos. Eles não me abandonaram. Continuamos a nos encontrar. Por nos sentirmos excluídos e para não ficarmos sozinhos, nos tolerávamos. Eu estava febril, com dores e falta de ar. Pneumonia de novo, concluí. Tinha ouvido dizer como a doença evoluía e imaginei que iria sofrer. Vou me suicidar. Assim me livro de tudo isso e ainda deixo meus irmãos com remorso, pensei. Decidido a praticar esse ato imprudente, concluí que iria morrer por uma overdose. Vendi os eletrodomésticos que meus irmãos trouxeram, adquiri cocaína, troquei de roupa, tomei um remédio para baixar a febre, fui para a pracinha e xinguei Deus. Ainda bem que você, Deus, não existe. Já o ofendi muitas vezes e nunca se defendeu. Apliquei uma dose tripla de cocaína e esperei. Senti dores, parecia que ia estourar. A dor aguda no peito me sufocava e não passava. Tive um infarto. Achei que a morte estava demorando demais. Será que não tomei cocaína o suficiente? Pensei. Depois não consegui mais pensar direito. A dor era muito forte e não conseguia compreender onde estava, pois ora era penumbra, ora escuridão. Estava jogado no chão e não conseguia me levantar. Passei a sentir sede, fome, frio, falta das drogas e muito medo. Então, Gerald, gostou de morrer? Parou de xingar o Todo-Poderoso? Eu escutava, mas não conseguia ver direito quem falava. Via vultos estranhos. Muitos, além de me ofender, chutavam-me e davam-me socos. Estou louco, a droga me enlouqueceu, exclamava desesperado. Não consigo descrever com detalhes esse período. Somente me lembro com mais nitidez da dor forte que não passava, das humilhações, do cheiro ruim e que senti muito medo. Acho que ali o sofrimento é tanto que não dá para comparar com os padecimentos que se tem enquanto encarnado. É muito triste. É esse, escutei um homem falar. Ele e um outro me pegaram pelos braços, causando-me mais dores ainda, e me levaram. Aqui está. É um farrapo, disse o homem. Fui levado para um local mais claro e quente. Reconheci a casa. Tinha ido lá algumas vezes, quando encarnado. Era a residência de um senhor que era médium e que atendia as pessoas numa área do quintal. Esse lugar não tinha nome específico, nós o chamávamos de terreiro de macumba. Lá, seus frequentadores faziam bem para quem pedia e pagava sem se importar se iriam prejudicar a outrem. Gerald está péssimo. Se você nos trouxer o que pedimos, vamos aos poucos cuidar dele, disse o homem encarnado, que era chamado de o dono do terreiro. Por favor, traga, estou sofrendo, pedi. Pelos fluidos que recebi dos encarnados presentes, melhorei meu raciocínio. Trago tudo, mas ajude o Gerald, rogou meu amigo. Esse companheiro era frequentador do terreiro. Fora ele que me levara lá quando encarnado. Costumávamos nos drogar juntos. Nunca imaginei que ele gostasse de mim a ponto de querer me ajudar. O que pediram custava caro. Olhei para ele com gratidão e vi que estava bem mais velho. Escutei-o comentando com a pessoa que estava sentada ao seu lado. Sonhei com Gerald. Vi-o no meu sonho, sujo, maltratado e deitado na lama. Fiquei com essa cena na cabeça e, para ter sossego, vou ajudá-lo. Ele preocupou-se comigo. Achou que eu estava sofrendo, foi ao terreiro e pediu para eles me ajudarem.
Um desencarnado que lá estava falou para mim com grosseria. Você morreu, está mortinho, é um defunto fedido. Por isso trate de entender, você faleceu naquela madrugada na praça. Seu corpo foi para o cemitério e você, que agora é um espírito, um desencarnado, foi levado para onde mereceu, para o umbral, num vale que agrupa párias, desordeiros e covardes. E sua morte foi há muito tempo. Anos se passaram, entendeu? Sim, respondi. Ajude-me, por favor. Gostamos de humildes. Seu amigo paga e nós o ajudamos. Vou tirar um pouco sua dor. Tome isto. Tomei uma água com gosto esquisito e me senti melhor. Agradeci. Eles me levaram para o local onde estivera antes, mas me deixaram sentado e encostado numa pedra. Aqui está uma garrafa com água e remédio. Tome devagar porque só lhe traremos outra daqui a 7 dias. Embora sofrendo muito, estava melhor porque entendi o que estava acontecendo. Morri e continuava vivo. Se eu não tinha acabado com a morte do meu corpo, Deus também devia existir. Comecei a sentir remorso por tê-lo xingado, por ter sido tão antipático e por ter feito o que fizera. Roguei para que aquele meu amigo não desistisse de me ajudar. Ele não desistiu e aqueles desencarnados que trabalhavam no terreiro continuaram vindo me trazer água e me levaram várias vezes ao terreiro, onde me sentia melhor. Consegui entender tudo o que aconteceu comigo e as dores, embora fortes, eram mais suportáveis. Comecei a pensar muito em minha mãe. Como eu queria vê-la e lhe pedir perdão, exclamava com sinceridade. E a vi. Numa tarde, mamãe aproximou-se de mim, viera com outras pessoas, abraçou-me com carinho. Só consegui chorar. Meu filho. Depois de minutos abraçados, ela me disse: Filho, você está mesmo arrependido? Quer ser perdoado? Sim, minha mãe, rogo perdão. Então venha comigo. Vamos levá-lo para um hospital onde se tratará, disse minha mãezinha. Hospital, mamãe? Aquele que conheço? Mas lá eles não cuidam somente dos que têm corpo carnal? Perguntei admirado. Na espiritualidade, meu filho, existem muitos lugares. A vida continua sem saltos. O local para onde vamos levá-lo é um hospital somente para desencarnados que foram imprudentes e se suicidaram. Queria que a senhora avisasse meu amigo lá no terreiro, pedi. Vou avisá-lo, respondeu mamãe. De fato, mamãe foi ao terreiro e disse a eles que havia me socorrido, que eu estava bem e agradeceu ao meu amigo. Trataram-me com carinho no hospital. Limpo, medicado, dormi tranquilo. Acordei com dores ainda, mas conseguindo raciocinar. Foi uma preocupação lenta em que senti muitas tristezas e remorso. Chorava muito. Enquanto estive no umbral e no hospital, senti falta das drogas, mas sofri mais com dores no peito e pelo corpo. Essas eram intensas. Socorrido, tive de lutar contra outro vício meu, a ociosidade. Até aprendi que fazendo pequenas tarefas esquecia um pouco das dores e me sentia melhor. Minha mãe me visitava sempre. Papai começou também a vir me visitar. Ele sofreu muito quando desencarnou. Foi socorrido depois de muito padecer. Mesmo socorrido, sofri. Acho que foi porque demorei para me adaptar a um local de ordem e disciplina onde se tem horário, deveres e obrigações. Reconheço, porém, que se assim não fosse, não seria um abrigo, seria um caos. O tempo me ensinou a ser grato. Encarnado, tive a oportunidade de estudar, mas não gostava e não o fiz. Ali naquele hospital comecei a frequentar aulas de conhecimentos gerais, espirituais e evangélicos. Estou me esforçando para aprender. Muitos anos se passaram. Para mim, eles passaram lentos, dando a impressão de terem sido muito mais. Essa colônia onde são socorridos os suicidas não é somente um hospital, é uma escola também. Sou um interno e devo continuar lá até ter de novo a bênção de uma reencarnação. Esse amigo que me ajudou, lembrou-se de mim, ainda está encarnado e já tive permissão de ir visitá-lo com os socorristas da colônia em que estou. Estou tentando ajudá-lo, quero instruí-lo para se libertar das drogas ainda encarnado. Sou grato a ele. Comecei a usar drogas mais por desafio, para confrontar meus familiares, para escutar. Só faltava essa, Gerald, usar drogas. Ou também por estar sempre ocioso, insatisfeito, sem objetivos e por não querer fazer nada de útil, nem estudar e muito menos trabalhar. Fui considerado suicida. Estava doente, com AIDS, e se não tivesse tomado aquela dose excessiva, certamente desencarnaria algum tempo depois. Mas me contaminei por imprudência. Abusei do meu corpo físico. Era promíscuo e usei drogas injetáveis. Todos aqueles que abusam de algo que prejudica o corpo carnal são responsáveis pela abreviação do período encarnado. São chamados de suicidas inconscientes.
Além de ter agido assim, tomei uma overdose para morrer. Estava, no momento em que desencarnei, sendo vampirizado por 3 desencarnados viciados que sugavam os efeitos da droga através das minhas energias. Quando as funções do meu corpo físico pararam, eles me desligaram e me levaram para o umbral, em uma de suas partes onde se concentram suicidas. Chama-se Vale dos Suicidas. Encontraram meu corpo morto pela manhã. Minha família tomou todas as providências. Meu enterro foi simples. Acabou para eles o problema. Encarnado, eu tinha certeza de que largaria o vício quando quisesse, pois muitas vezes ficava dias sem me drogar. Mas na espiritualidade soube que não era como achava. Estava de fato viciado. Tenho remorso por ter desperdiçado essa encarnação em que estive entre pessoas diferentes de mim, que me serviram de exemplo, mas não aprendi. Fui um estorvo para eles. É isso o que mais me dói, ter perdido a oportunidade. Se pudesse voltar no tempo, queria voltar com o que aprendi com o sofrimento, senão de nada adiantaria. Seria rebelde, com certeza agiria errado de novo. Meu plano é conseguir aplicar em outra oportunidade o que estou aprendendo aqui no plano espiritual, tornar-me útil e gostar de trabalhar. Sim, pois quero ser trabalhador. E drogas, nunca mais. Explicação de Antônio Carlos. É dado algumas vezes a um espírito um lar diferente do que ele já teve, entre pessoas que podem lhe exemplificar o que é o bem, para que tenha a oportunidade de se melhorar interiormente. Muitas vezes escutamos, é um estranho no ninho, ou pior, é a ovelha negra da família. Muitos aproveitam a oportunidade, outros não. Desligar o espírito, que é sempre vivo, da matéria física morta não é privilégio dos bons, é para quem sabe, e os imprudentes e os que se autodenominam maus também sabem e o fazem. Gerald foi desligado e levado para o umbral. Infelizmente, pelo número sempre grande de suicidas, há no umbral locais onde se agrupam aqueles que renegaram suas vestimentas carnais. São chamados esses lugares de vários nomes, mas são mais conhecidos por Vale dos Suicidas, e desencarnados maldosos gostam de ir lá para se divertir, fazendo sofrer mais ainda os que lá estão. Alguns encarnados podem ir e os motivos para essas visitas são muitos. Rever afetos ou tentativa de auxiliar. Os socorristas, desencarnados bons ou que estão aprendendo a ser úteis, vão a esses vales e por todo o umbral consolar e, quando esses sofredores estão prontos para receber ajuda, socorrem-nos. Esse pronto a que me refiro é estar arrependido com sinceridade, ter perdoado e ter pedido perdão. Querer o socorro não somente para se ver livre do sofrimento, mas para se melhorar moralmente. Existem inúmeras colônias para onde vão os suicidas que foram socorridos. Alguns desses abrigos são exclusivos deles, isto é, os internos são somente os desencarnados que abdicaram de viver encarnados. Existem também colônias onde eles ficam em alas separadas por determinado tempo. Como Gerald disse, nelas, como em todos os lugares de socorro, reina ordem e disciplina porque tudo tem de ser organizado, senão virá caos. Infelizmente, muitos abrigados não gostam, querem liberdade para fazer o que quiserem. A maioria dos desencarnados que se suicidaram tem uma emanação, uma energia própria que os faz ser atraídos para o Vale dos Suicidas, no umbral. Uma comparação, somente para dar melhor entendimento. É como se o suicida adquirisse com seu ato imprudente um ímã e no vale houvesse o metal que o atrai. Outros desencarnados e encarnados transitam por lá, entram e saem, mas os suicidas dificilmente conseguem sair. Se algum interno, um socorrido, um suicida, quiser sair da colônia, é livre para fazê-lo. E quando isso acontece, normalmente vai vagar, transitar pelo plano físico e pelo umbral, mas quase sempre será atraído para um desses vales na zona umbralina. Quanto a chutes e socos, desencarnados que ainda vivem como se estivessem encarnados, sentem quase sempre o que sentiriam se estivessem vivendo ainda na vestimenta carnal. Tanto que são muitos os relatos de desencarnados que se tornaram escravos, são torturados, etc. Esse amigo que pediu para ajudá-lo deve ter ido aonde Gerald estava enquanto seu corpo físico dormia. Ele saiu em perispírito, foi sozinho ou algum desencarnado o levou e lhe mostrou o local. O fato é que a cena o impressionou. Macumba, designação de instrumento musical de percussão que os negros trouxeram da África.
Aqueles que o tocavam eram os macumbeiros. As expressões se deturpam e hoje, infelizmente, designam a prática do mediunismo sem estudo e até quem faz maldades. Terreiro de macumba. Existem muitos lugares em que se exerce o mediunismo. Não são espíritas, umbandistas, nem pertencem ao candomblé. Esses terreiros têm preceitos próprios, cada grupo faz o que quer. Trabalham encarnados e desencarnados trocando favores. Normalmente eles dizem que fazem o bem, mas fazem aos que pedem e pagam, e quase sempre desse bem resulta um mal para outrem. Como vimos, os frequentadores do terreiro fizeram bem para Gerald, do modo deles, como sabem, mas cobraram. Existe água no umbral. Vemos filetes, pequenas poças por todo ele. A garrafa de água que Gerald recebeu foi tirada de alguma poça a qual foram colocadas ervas para fortificar e amenizar dores. Gerald foi socorrido quando se arrependeu. Sua mãe desencarnada continuou preocupada com ele e, quando percebeu que poderia socorrê-lo, veio acompanhada por socorristas. Muitos indagam: se um desencarnado no vale não consegue ter consciência de seu estado e, portanto, não consegue se arrepender, como é socorrido? Existe um tempo para cada um ficar no vale. Voltando ao exemplo do ímã, esse, com o tempo, enfraquece, deixa de ser atraído. Os socorristas sabem reconhecer esse tempo. Esse ímã, porém, é fortalecido pelo ódio, rancor e revolta. Notamos que Gerald ainda está insatisfeito, queixa-se de ter cometido erros e de não ter aproveitado as oportunidades que teve no passado. Quer ser e fazer no futuro. Comentou comigo que não entende o porquê de os trabalhadores socorristas que servem no umbral serem tão tranquilos e felizes. Respondi: eles se sentem assim porque não ficam somente no planejar o que ser ou o que fazer no futuro. Compreendem que é o presente que importa. Agora é a hora. Por isso são e fazem no presente. Fazem o bem por amor ao bem. Melhoram a casa, que é a terra, que tem por moradia, ajudando seus habitantes a serem melhores. Meu respeito e gratidão a esses trabalhadores, pois o seu dia a dia é laborioso. Lidam com muitas tristezas. Eles conseguem ver nesses sofredores o próximo de que Jesus falou. Compreendem que Deus está dentro de todos nós e que somos irmãos, filhos de Deus, e que, como Pai amoroso, deixa que seus filhos se ajudem.